Estamos hoje com o nosso candidato a vereador de Santo André, Caio Silas. Ao lado temos uma grande apoiadora também desse projeto, Lígia. E hoje vamos estar conhecendo um pouquinho, muito mais do que os projetos, algumas áreas em que Caio Silas também tem atuado, já está há muito tempo envolvido nessa área política. E hoje acredito que nós temos a grande oportunidade de conhecer esse candidato que sai pela primeira vez pela chapa do PV, né? É isso mesmo, Caio? É isso mesmo, Washington. Estou vindo pelo Partido Verde, né? O partido tem demonstrado a sua relevância e importância na nossa cidade de Santo André. E gostaria de me apresentar ao público, aqueles que nos assistem. Tenho 35 anos de idade, sou andreense. Fiz algumas atividades sociais na cidade de Santo André e estamos aí para dar continuidade a esses projetos que nós temos desenvolvido, né? E gostaríamos que chegasse a todo o público, né? A toda aquela pessoa que tem uma necessidade, nós gostaríamos de atingir, porque principalmente ao público que está em uma situação de vulnerabilidade social. Perfeito, Caio. E dentre esses projetos, você poderia citar alguns para nós, caso já exista algum, né? Quais são, né, as funções também de um vereador, né? Sabemos, nós todos aqui, que você tem já o envolvimento dentro dessa área política, mas também religiosa, voltado também para a área da educação. Conte um pouquinho para nós do seu passado, Caio, como uma pessoa que sempre acreditou no dia de nossas crianças melhores, também dos adultos, a capacitação, e também gostaria de saber um pouquinho mais sobre o projeto Rua Nova. Legal. Washington, assim como toda criança, né, crescendo dentro da periferia, nós identificamos que existiam algumas dificuldades para aqueles que crescem ali no meio da periferia, porque além da falta, muitas das vezes, do acesso ao conhecimento, às vezes a falta de uma educação com qualidade, às vezes a falta de acessibilidade mesmo a atividades, né, que você pode estar interagindo com o público ou tendo áreas de lazer, né? Então foi essa a nossa realidade dentro da cidade de Santo André, crescendo dentro de uma periferia, com falta de recursos, com falta de infraestrutura, né? Como a maioria dos bairros dentro das periferias eles têm hoje. Claro que a realidade ela vem sendo mudada com os anos. O poder público ele tem sido bem atuante e nessa gestão passou por aí, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de participar de algumas atividades, de algumas obras, na verdade. Cite algumas delas, por favor, Caio. Nós tivemos também a urbanização de algumas áreas periféricas da cidade e isso inclui também áreas de lazer. A gestão atual ela conseguiu atingir aí um público, principalmente na área do esporte, e a gente tem percebido que a população ela tem ficado um pouco satisfeita, feliz, né, pelas áreas que elas acabaram sendo contempladas, né, e proporcionou atividade, proporcionou esporte, proporcionou lazer, e a gente quer dar continuidade a isso também, né, porque a gente entende que não somente o poder público, mas nós como sociedade, de um modo geral, podemos nos organizar. A Lígia é testemunha disso e tem acompanhado a gente, né, Lígia? Vários trabalhos sociais. Fala um pouquinho, Lígia. A gente temos feito vários trabalhos sociais desde 2009, né? Nós vemos esse trabalho com o pessoal. Na época, por incentivo, lógico, de grupos, né, religiosos, como nós tínhamos, né, dando andamento a todo o projeto, abrigava de vários tipos, né, de situações. Momentos que precisos, poderia ser com crianças, jovens, adolescentes, idosos. Então, de lá para cá vem essa inspiração, né? De sempre estar usando com a sociedade a necessidade de estar tendo essa ação social. Perfeito. E o Caio, como já também envolvido nessa área política desde mais cedo, Caio, quais projetos, Caio, nós temos em mente aí? Nós vemos bastante, o nosso prefeito tem trabalhado firme e forte, né? A área da saúde também deu uma
alavancada bastante através do programa Quali Saúde. A área da saúde hoje, quais seriam suas propostas para melhoria também, você vindo aí como vereador da nossa cidade? Então, Washington, muitos candidatos eu tenho percebido que às vezes vêm propondo, né, alguns projetos que às vezes não cabe ao vereador executar, né? O poder legislativo ele é separado e justamente para legislar na cidade, para fiscalizar o poder executivo, mas nós podemos contribuir através de algumas organizações, como essa que nós temos. A gente citou aqui, as igrejas, elas têm feito um excelente papel, né? Temos também algumas entidades, associações de bairros que têm composto aí um grupo relevante, né? E tem auxiliado muitas pessoas fazendo algumas atividades que pode alcançar essa população menos favorecida. Então, dentro da saúde, né, nós queremos aí estar também incentivando a saúde preventiva. Por quê? Muito se fala de construção de prédios, muito se fala de aumentar os gastos dentro da saúde, né? Mas nós, dentro da nossa arrecadação e a proporção que nós temos com os gastos da cidade, ela é até que bem relevante, né? Por força de lei, você é obrigatório gastar um percentual desse orçamento da cidade e voltar ele para a saúde. Porém, a nossa ideia é justamente ir na contramão. Fazendo o quê? Saúde preventiva. Você que é um profissional aí da área do esporte, você entende que a educação física é uma forma que você previne, né, o seu corpo de doenças. E a gente acha muito importante aí a realização de atividades como a educação física, não somente isso, mas uma boa alimentação, né? A nossa população, infelizmente, ela não se alimenta como deveria. Então, isso acaba trazendo alguns problemas para a saúde da pessoa. A questão também de dormir bem. Infelizmente, a nossa população ela não tem dormido bem. E a gente, o Instituto do Sono, eles têm identificado que é preocupante, principalmente com a utilização dessa nova tecnologia que é o celular, né? E a Lígia, que é mãe, eu sempre tenho acompanhado a Lígia, que às vezes ali põe um freio nos filhos, né, Lígia? Tem que ter as regras, né? Tem que ter muitas das vezes acompanhamento com várias crianças, no caso com psicólogos, né? Referente a essa adaptação agora da tecnologia, né? Que é algo também que vem prejudicando muito os adolescentes, os jovens, né? No desenvolvimento da escola, no desenvolvimento da relação social com as pessoas. E tudo isso, o esporte, o lazer, isso também pode trazer melhoria. E o acompanhamento também, né, com especialistas nessa área. Perfeito. Caio, antes de você entrar para essa área política, quais as áreas você atuava? A gente ouve muitas das vezes as pessoas comentando que você foi líder de algumas áreas religiosas, sempre voltado para a área do bem-estar da família, a educação, a disciplina. O que você tem a nos dizer em relação a você estar vindo como um vereador? Dentro desse trabalho, você continuaria fazendo propostas para a área de educação, a área da saúde, como você tem feito no seu passado? Washington, legal que a construção da nossa história, ela se deu, né, dentro dessa questão dessa participação religiosa, né? Foi muito importante isso para nossa construção como pessoa. E as igrejas, ela têm um papel fundamental. Ela tem tido um papel fundamental não somente para a criação dos filhos, né, mas para a organização da família, para a preservação dos valores familiares e valores esses cristãos, né, que nós vemos. Nós temos uma sociedade que ela majoritariamente ela é cristã, né, e é conservadora. Então a gente entende que as igrejas, né, e o cristianismo também ela tem tido um papel fundamental para que a nossa sociedade ela possa continuar conservando e preservando aí uma parcela boa, né, estruturando o nosso grupo social para que você não venha se perder. Infelizmente nós temos visto muitos jovens e adolescentes se perdendo, né, e às vezes você vê o distanciamento
que as pessoas têm tido, né, com a religião, com a família, a própria família, menor núcleo social. Você não vê mais muitos pais sentando com os filhos para almoçar, para jantar, para conversar, para ir à igreja. Então isso foi muito importante, né? A gente ter sido ensinado dentro dos caminhos aí religiosos e fez com que a gente não somente guardasse esses valores, esses ensinamentos feitos pelos nossos pais e pelas pessoas lideranças, né, que acabaram participando da nossa vida, mas também nós conseguimos agregar muito conhecimento e repassar esse conhecimento também para muitos jovens e adolescentes. Perfeito. Isso foi muito importante. Sabemos também que seus avós, né, foram uma das pessoas que auxiliaram muito, né, a comunidade Sítio dos Vianas através de projetos. Quem foram seus avós, Caio? Olha, os meus avós do lado materno foi o seu Flaviano. O seu Flaviano, ele foi uma liderança local, né, a dona Nair, e eles acabaram incentivando muito, né? Eles têm um papel muito importante aí na nossa inserção na política, né? Até porque quando você é criança, você acaba não tendo muita noção do que está acontecendo no mundo, você não tem muito conhecimento de mundo, né? E quando eu via meu avô naqueles palcos, né, falando de forma bem aguerrida, olha, nós precisamos de melhorias, precisamos organizar nossa sociedade, nossa comunidade, e aquilo ali para mim era um motivo de admiração, né? E aí eu falei, poxa vida, eu via ele subindo nos carros de som, ele falando no microfone. Para mim era apenas uma brincadeira no começo, como criança, só queria subir no carro de som para poder participar ali daquele passeio, né? Falar um pouquinho no microfone, mas depois, com os anos foram se passando, né? Isso foi ficando mais sério e acabou sendo aí a nossa realidade, e a inserção da vida pública acabou nos levando, né, a essa candidatura no ano 2020. Bom, então como nós podemos perceber, está no sangue já, né? Essa sede, essa vontade de ser pelo próximo. Por isso, justamente, nós estamos tendo aqui esse bate-papo saudável para que vocês também, toda a população andrense, possa conhecer as diferenças entre os candidatos, né? Não adianta nós fazermos apenas política do modo a que prometemos, mas não conseguimos cumprir. Então, o Caio, para todos que conhecem, sempre foi uma pessoa familiar, uma pessoa voltada para a área da educação, né? E através de alguns projetos sociais, dentre eles incluído o Projeto Resgate. Conte um pouquinho para nós, Caio, desse projeto Resgate aí. Será que é resgatar vidas? Será que é tirar aqueles jovens que acham que tudo está perdido? Como que funciona? Como que seria esse projeto Resgate na prática? E nós sabemos que mesmo antes de ser vereador, esse projeto já está em andamento. Então, quando você se torna um vereador, naturalmente as coisas vão caminharem com uma certa facilidade, e dentre elas também vem algumas outras dificuldades, né? Mas o importante é que o pontapé inicial foi dado há muitos anos atrás, né, Caio? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Washington, por volta do ano de 2004, 2005, a gente começou a exercer muitas atividades dentro da igreja, e eu me recordo que minha irmã teve um sonho. E depois desse sonho ela falou assim, olha, nós poderíamos nos reunir, né, e começar a fazer algumas atividades aí para o próximo, né? E essas eram atividades de impacto social. E aí a gente tentamos em 2005, não conseguimos, os anos foram se passando, várias atividades a gente fazia dentro da igreja, mas o projeto em si, independente, ele não saía, a gente não conseguia executar, até porque por falta de infraestrutura, né? Às vezes a questão financeira também foi um fator determinante. E depois disso, nós tivemos aí alguns anos passados, uns 4 anos, em 2009, eu tive a oportunidade de pedir para me mandarem embora da empresa, e depois de lá, depois desse período, a gente começou a fazer algumas atividades sociais, né? E surgiu então o Projeto Resgate. O Projeto Resgate, que ele vinha com a ideia de atender a população mais carente, pessoas em situação de vulnerabilidade social, em diversos pontos da cidade. E de lá para cá,
a gente começamos a fazer, né, um grupo de amigos dentro da igreja, grupo de comerciantes, grupo de empresários, grupo de pessoas e as pessoas começaram a participar desses projetos sociais, e não somente na cidade de Santo André, mas no ABC, né? E cada vez mais foi ficando mais sério e cada vez maior, e a gente contou com a participação de muitas pessoas boas que a gente acabou conhecendo no meio do caminho. E depois de um pouco mais de um ano fazendo diversos projetos, eu entendi que a gente precisava de aumentar isso, né, para além de um projeto, ele deveria se tornar um instituto. E de lá para cá a gente começou a fazer um investimento, não somente financeiro, né, mas também com investimento com pessoas, né, pessoas profissionais, liberais de diversas áreas que se tornaram voluntários aí dentro do projeto. E isso foi importante, não somente para que a gente pudesse trazer cursos para os jovens e adolescentes e pessoas que participaram, né? A gente conseguiu também mudar a vida de algumas pessoas. Você perguntou acerca do nome Resgate? Sim, a ideia realmente é resgatar valores, resgatar a arte, resgatar pessoas. Por exemplo, Santo André sempre foi um berço da música, né? E a gente percebeu que de uns anos para cá isso se perdeu. A cultura foi deixada de lado em Santo André. E a gente quer resgatar essa cultura da música, a cultura também das atividades sociais. Nós não temos muitas ONGs como existia antigamente, né, na década de 90, isso foi muito fomentado, e principalmente no governo período do Celso Daniel, né, que ele entendia que o terceiro setor era muito importante para que as organizações sociais, que são entidades, diversas delas, elas pudessem auxiliar o poder público, né? Fazendo como? Diversas atividades, como a que a gente sempre fez, né? Além da capacitação, tivemos também a questão da orientação, né? Para que palestras, cursos, diversos cursos a gente conseguiu realizar, e aí a gente começou a entender que isso trouxe desenvolvimento local, né? E o desenvolvimento local, ele feito em diversas partes, em diversas áreas, ele ia trazer um desenvolvimento regional, e a ideia desse desenvolvimento era atingir principalmente as famílias de baixa renda, né? Como você, a Lígia, por exemplo, ela tem uma grande participação. Com todo o conhecimento que ela agregou, ela pode compartilhar isso com diversas pessoas. O seu conhecimento, ele sendo compartilhado com diversas pessoas, e esses grupos, né, formados, eles podem sim transformar a realidade triste de muitas pessoas que talvez perderam a esperança, né, e talvez não por um complexo de inferioridade, ela acha que ela não pode, ela não alcança, ela não pode conquistar sozinha, né, os seus sonhos, os seus ideais, as suas metas, os seus objetivos. Então é isso aí. Perfeito, Caio. Caio, em nome de alguns munícipes também, nos vieram, né, muitas das vezes, pedir para que vocês que estão mais próximos da prefeitura tentarem trazer aqui para o município de Santo André um centro de apoio a crianças deficientes, né? Pessoas especiais. Você acredita que há uma possibilidade, você vindo como vereador da nossa cidade, batalhar também em cima dessa tecla, né? Pra a gente tentar trazer, nem que seja um centro, né, a mais. Nós sabemos que temos a APAI, temos a Casa da Esperança, mas algo no período integral. Muitos dos pais e mães precisam trabalhar, né, já que esses filhos, por serem especiais, os custos muitas das vezes são muito altos, né? E nessa fase do Covid, a gente tem visto também, observado que a gestão atual não desamparou, né? As escolas receberam também aí sua cesta básica, mas a gente quer saber de você, né, como um candidato vindo aqui para Santo André, para essas crianças que são especiais, Caio, o que você acredita que dá para a gente brigar, né, pelo sentido positivo de construir algo melhor para essas crianças? Washington, a importância de você ter citado, né, essas pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência, né, de um modo geral, PCD.
Nós não temos muitos trabalhos como deveríamos ter. A ideia do terceiro setor e fomentar o terceiro setor, que são entidades, ONGs, associações e principalmente essas que trabalham com pessoas com deficiência. Por quê? Hoje nós tivemos uma evolução. A prefeitura, a partir de 2019, ela criou sua secretaria própria para a pessoa com deficiência. Isso foi importante, tivemos aí grandes avanços, né? Tivemos parques inclusivos na cidade e a ideia é o quê? Continuar trazendo inovações e novidades para essas pessoas que às vezes ficam à margem da sociedade e são esquecidas, né? Nós temos a vontade, tá, como vereador, de fomentar o terceiro setor, né? Como? Trazendo novamente subvenções e destinando ela para associações e entidades que trabalham com crianças carentes, crianças que têm algum problema, algum problema, né? Às vezes uma deficiência física, uma deficiência mental, às vezes alguma dificuldade, né? Enfim, de aprendizado também. E isso você consegue fazer com essas entidades, como você bem citou. A ACD é uma delas que é sensacional, né? Não temos o que falar, só elogiar. Temos também outras entidades. A NANASA, por exemplo, era um grupo que trazia a natação aqui para pessoas com as mesmas características, e a gente gostaria de criar diversas entidades, né? Ou fomentar a criação delas. Perfeito. Bom, então é isso, pessoal. Tivemos hoje a oportunidade de conhecer nosso candidato a vereador. Conheça os trabalhos nas redes sociais. Quais seriam os meios de comunicação aí que a galera pode te conhecer, Caio? Você pode me achar no Instagram, Caio Silas Oficial, né? E pode também achar no Facebook, Caio Silas Alves Dias, Caio com K. Perfeito. E no dia da eleição, não esqueça, vote 43122, Caio Silas. Muito bem. Nos vemos lá, galera. Até logo.